Vivemos na era da liberdade sexual. Uma geração que se orgulha de quebrar tabus, redefinir valores e tratar o corpo como algo descartável. Mas quando tudo é permitido, tudo começa a perder sentido. E no fundo, muitos estão mais vazios do que nunca. Neste vídeo, vamos refletir sobre os pecados sexuais que a Bíblia condena. Não para julgar, mas para entender. Não para apontar o dedo, mas para abrir os olhos. Porque muitos estão feridos, viciados, distantes, simplesmente por não ouvirem a verdade. E a verdade liberta. Deus criou o corpo, Deus criou o desejo, Deus criou o prazer, mas tudo isso tem um lugar sagrado, o casamento. A Bíblia apresenta a sexualidade como algo belo, profundo e espiritual. Em Gênesis 2:24, o plano é claro. O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. Fora desse plano, a intimidade perde seu propósito e se transforma em instrumento de destruição. Por isso, a Bíblia não condena o sexo, mas sim o sexo fora do propósito de Deus. Mas o pecado sexual é qualquer forma de expressão íntima que quebra esse plano. E o primeiro, talvez o mais normalizado hoje, é o mais ignorado: a fornicação. Fornicação. Fornicação é o sexo entre duas pessoas não casadas. A Bíblia é clara: fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. A vontade de Deus é que vocês se abstenham da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. Hoje, fornicar é normal. Começou com o namoro moderno, depois veio a cultura do ficar e agora, sexo casual. Na TV, no cinema, nas redes sociais, tudo diz: se você sente, faça. Se é consentido, não é pecado. Mas a verdade é que o sexo liga pessoas por dentro, em níveis que vão muito além do corpo. O que parece liberdade vira prisão emocional. A fornicação fere profundamente, destrói a autoimagem, gera culpa espiritual, enfraquece o discernimento, cria dependência emocional e sexual, corrompe o conceito de compromisso. E pior, contamina o casamento futuro. Muitos casais se casam cheios de fantasmas do passado que nunca foram resolvidos. Laços invisíveis se formam, e quando a relação termina, algo dentro de você também é quebrado. A fornicação é prazer sem compromisso, mas o prazer sem aliança vira ferida. Deus não quer reprimir o prazer, Ele quer santificá-lo. Você pode ter ouvido tudo isso e sentido um peso. Talvez tenha pensado: eu já fui longe demais. Mas aqui está a verdade. Deus não revela um pecado para condenar, Ele revela para curar. A culpa que você sente não é o fim, ela é o começo da restauração. Porque o mesmo Deus que condena o pecado estende a mão ao pecador arrependido. Jesus disse à mulher pega em adultério: eu não te condeno, vá e não peques mais. Esse convite vale para você hoje. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa agora é se você vai se levantar. Adultério. Adultério não é só dormir com alguém casado. É trair uma aliança feita diante de Deus, com promessas de fidelidade, entrega, respeito e amor. E quando essa aliança é quebrada, não é só o outro que é ferido, a alma também se parte. É por isso que Deus diz em Êxodo 20:14, não adulterarás. E Jesus vai além em Mateus 5:28. Quem olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela no coração. Hoje, o adultério é normalizado. A mídia romantiza a traição. Novelas, séries, filmes, aplicativos facilitam a infidelidade. Conversas começam inocentes nas redes sociais, mas logo cruzam a linha. Pessoas casadas mantêm amizades especiais com colegas de trabalho, ex-namorados ou até desconhecidos.
tudo escondido do cônjuge. Muitos pensam, não fiz nada demais. Mas a verdade é, quando o desejo ocupa o coração, o adultério já começou. O adultério de hoje não precisa de um motel. Ele começa com um direct não contado, um elogio malicioso, um pensamento alimentado em silêncio, e as consequências são graves. Casamentos destruídos, filhos confusos e feridos, confiança aniquilada, ministérios quebrados e corações mergulhados em culpa. O adultério nunca entrega o que promete. Ele seduz com emoção e termina com destruição. Mas há esperança. Davi adulterou, chorou, confessou, se arrependeu e foi perdoado. Deus pode restaurar o que foi quebrado. Mas é preciso parar de justificar o pecado e começar a se posicionar pela santidade. Incesto. O incesto é uma das transgressões sexuais mais antigas e mais graves mencionadas na Bíblia. Em Levítico 18, Deus é claro e direto. Nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Isso não era apenas uma regra cultural, era uma proteção espiritual, emocional e física. Deus criou a família como espaço de segurança, confiança e honra. O incesto corrompe essa estrutura. Ele transforma o que deveria ser cuidado em violação. Nos dias de hoje, o incesto continua acontecendo, mas, muitas vezes, de forma oculta, disfarçada, silenciada. Não é apenas o caso de irmãos ou primos, muitas vezes envolve pais, tios, padrastos ou até líderes familiares. É o tipo de pecado que deixa marcas profundas e longas, traumas de infância, vergonha enraizada, silêncio que adoece, medo de confiar em qualquer um, e o pior é que muitas vítimas crescem acreditando que foi culpa delas. Mas escute isso, nunca é culpa da vítima. O abusador que rompeu os limites, o abusador que violou a confiança, e Deus vê isso. Ele não é indiferente. Se você sofreu algo assim, saiba, você não está sujo, você não está sozinho. Deus está por você. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. E se você está praticando algo parecido, arrepende-se hoje. Não brinque com o que Deus chama de abominação. Quebre o ciclo, confesse, busque ajuda e saia dessa escuridão enquanto há tempo. Prostituição. Na Bíblia, a prostituição é constantemente citada como um pecado grave, não só pelo ato sexual em si, mas porque ela transforma o corpo, que é templo do Espírito Santo, em moeda de troca. Em 1 Coríntios 6,16, Paulo escreve: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum, mas hoje a prostituição se apresenta de formas ainda mais sutis e modernas. Não é só a mulher em uma esquina, é o conteúdo sensual trocado por um Pix, é a venda do corpo em redes sociais com assinatura mensal, é a troca de nudes por presentes, é a exposição do próprio corpo como isca de seguidores, curtidas e status. Prolifera na internet uma nova geração de autopromoção sexualizada, onde o corpo não é mais expressão de dignidade, mas de mercado. E o pior, isso tem sido romantizado, normalizado, incentivado até por quem diz crer em Deus. Mas por trás do glamour, da maquiagem e do dinheiro, quase sempre existe solidão, feridas, baixa autoestima e abuso. Prostituir-se, seja fisicamente ou digitalmente, não é liberdade. É escravidão moderna com aparência de empoderamento. É usar o que Deus deu de mais sagrado para ser comprado, consumido e descartado. Mas aqui está a verdade mais poderosa. Deus não fecha as portas para quem se prostituiu. Jesus não rejeitou a mulher adúltera. Ele não condenou a mulher samaritana. Ele não se afastou de Maria Madalena. Ele olhou, amou, perdoou e transformou.
Se você viveu ou vive nessa realidade, ele te chama pelo nome. Filha, filho, eu tenho uma nova identidade para você. Ele pode limpar sua história, curar sua alma e devolver sua dignidade. Mas é preciso se arrepender e sair desse ciclo enquanto há tempo. Pensamentos impuros e pornografia. Nem todo pecado sexual acontece com o corpo. Muitos começam e se alimentam no silêncio da mente. Jesus foi claro em Mateus 5:28. Quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. O pecado pode começar com um clique, com um olhar, com uma lembrança, mas ele cresce quando é nutrido em segredo. E se tem algo que cresceu no mundo moderno, é a pornografia. Nunca foi tão fácil pecar com os olhos. Não é mais preciso sair de casa, esconder revistas ou ir a lugares específicos. Agora, basta um celular, uma aba anônima e 2 minutos sozinho. Homens, mulheres, jovens, adultos, até crianças, estão sendo bombardeados por imagens que distorcem o sexo, reduzem o outro a objeto e escravizam o coração. E o pior, muitos vivem uma vida dupla, são líderes, músicos, servos na igreja, mas à noite são dominados pela culpa e pelo vício da pornografia. E não é só pornografia explícita, é o que você consome no Instagram, é o que você pesquisa no TikTok, é o que você assiste no Netflix achando que não tem nada demais. É a imagem que você volta para ver mais uma vez. São os pensamentos que você alimenta quando deita para dormir. A pornografia não entrega prazer. Ela rouba. Rouba a pureza da mente. Rouba a conexão real com pessoas. Rouba a presença de Deus. Rouba o respeito pelo corpo e rouba a sua autoridade espiritual. Mas a boa notícia é: essa guerra pode ser vencida. A mente pode ser limpa, a memória pode ser purificada e o coração pode ser restaurado. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus pode renovar a sua mente, mas isso exige 3 coisas. 1. Arrependimento real. 2. Cortar o acesso ao que te contamina. 3. Encher os olhos e o coração com a palavra. Não aceite viver escravizado no que parece invisível. O pecado escondido é o mais perigoso, mas a graça revelada é o caminho da cura. Violência sexual. Poucos pecados ferem tanto o corpo e a alma quanto a violência sexual. A Bíblia não esconde esse tema. Ela trata com verdade, dor e justiça. Em Samuel 2:13, Aminon, filho de Davi, força sua meia-irmã Tamar. Ele finge amor, mas quando termina, a rejeita com desprezo. O texto diz: depois a odiou com um ódio maior do que o amor que sentia. Tamar foi silenciada, abandonada, e nunca mais foi a mesma. A Bíblia não mostra isso para normalizar. Mostra para deixar claro. Deus vê, Deus escuta, Deus se importa, e Ele nunca fica ao lado do agressor. Nos dias de hoje, a violência sexual não está só nas ruas escuras, está nos relacionamentos abusivos, está dentro de casas, entre parentes. Muitas vítimas sofrem em silêncio porque o abusador é alguém de confiança, alguém respeitado, alguém que ninguém suspeita. É o pastor que usa sua posição, é o padrasto que manipula, é o namorado que força dizendo: se você me ama, você prova. Isso não é amor, isso é pecado, é injustiça diante de Deus. E se você sofreu isso, escute com atenção. Você não é culpado, você não está sujo, você não está sozinho. Deus não te abandonou. Ele pode curar o trauma, restaurar sua alma e reconstruir sua identidade. Mas se você é quem está praticando ou escondendo violência sexual, pare agora. Arrependa-se. Confesse. A justiça de Deus é real. Ele perdoa quem se arrepende, mas Ele corrige quem insiste no pecado.
A violência sexual é o uso perverso da intimidade. Onde deveria existir proteção, houve invasão. Mas o Deus da Bíblia ainda diz: Eu sou o Senhor que sara, e Ele quer começar agora. Talvez você tenha assistido esse vídeo e percebido que algo aqui te descreveu. Talvez você tenha se lembrado de erros que cometeu, ou de coisas que fizeram com você. E talvez a dor, a vergonha ou até a revolta tenham vindo junto. Mas saiba, Deus não te confronta para te envergonhar. Ele te confronta para te libertar. A verdade é dura. Pecados sexuais deixam marcas profundas, machucam o corpo, o coração, a alma e até a fé. Mas o que o pecado quebra, a graça pode restaurar. Em 1 João 1,9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes caiu, não importa quem te feriu, ainda há perdão, ainda há cura, ainda há recomeço. Deus quer restaurar sua identidade, quer limpar sua mente, quer devolver ao seu corpo o valor que Ele mesmo te deu. Quer que você viva em santidade, não por culpa, mas por amor. Santidade não é perfeição. Santidade é escolher, todos os dias, seguir a verdade, mesmo quando é difícil. Hoje, Deus te chama para deixar para trás o que te prende e andar na luz. Não amanhã, não quando estiver melhor, mas agora. E se você quiser dar esse passo, fale com Ele hoje. Ore com sinceridade. Confesse o que precisa ser confessado. Ele já sabe, Ele já viu, e mesmo assim, Ele te ama. Se essa mensagem falou com você, se alguma dessas feridas é real na sua vida, ou se você quer viver uma nova história com Deus na área sexual, escreva aqui nos comentários: Eu quero ser restaurado. Vamos orar por você. E se quiser, compartilhe sua história. Não se cale. Não carregue isso sozinho. Deus te ama. Ele te chama. E Ele pode te renovar. E se esse vídeo te abençoou, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Santidade ainda é possível. Pureza ainda é real. E sua vida sexual pode sim ser restaurada, em nome de Jesus.